Há silêncio na estrada, o deserto é a rua, bem em frente da praça, onde estão os sorrisos, pra onde foram os abraços. Não há mais despedida, só silêncio e fracasso. Mas existem famílias que estão de mãos dadas. Existem as preces que são proclamadas. Existem os anjos por todos os lados, segurando os ventos do pavor da maldade. Ajude alguém, olhe pra cima, o rei já vem. Levantemos os olhos, levantemos as mãos, o noivo está vindo, ele vem nos buscar. Esse não é o fim, ainda existe esperança. Quem tem Deus ao seu lado nunca perde a confiança. O Senhor tudo enxerga, o seu amor é infinito. Seus ouvidos escutam o clamor dos seus filhos. E existem certezas, existe coragem, existem pessoas com uma mensagem, existe justiça, existe verdade. Está chegando outro mundo de amor e bondade. Ajude alguém, olhe pra cima, o rei já vem. Levantemos os olhos, levantemos as mãos, o noivo está vindo, ele vem nos buscar. Hoje é o preparação, esse é o momento de consagração, de se abastecer do óleo do Espírito, se arrepender assim contrito, deixar o pecado, receber o perdão, abraçar com vontade a salvação. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Olhe pro lado, ajude alguém, olhe pra cima, o rei já Muito bem, muito boa tarde a todos os amigos que entram junto conosco ao vivo na Motivação Duradoura Internacional, direto de Orlando, na Flórida. Cumprimentar os amigos que estão aí retransmitindo esta live lá no Brasil, no nosso querido Brasil,
Peru, Canadá, Japão, Paraguai, Estados Unidos, na França e na África. Estamos muito felizes porque Deus tem realizado momentos satisfatórios para cada um de nós. Temos recebido grandes retornos dos nossos convidados que têm vindo cada vez aqui aos domingos, às 20 horas no Brasil e às 7 horas aqui nos Estados Unidos. E a cada momento nós temos recebido coisas muito positivas daquilo que tem acontecido através da mensagem da Palavra de Deus. E hoje nós recebemos mais uma vez, retorna ao nosso programa Motivação Duradoura Internacional, o pastor Elias Brenha, pastor do NASP, Engenheiro Coelho, mais uma vez retornando ao nosso programa, pastor Elias Brenha, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Cumprimenta aí os nossos amigos dos nossos países aí. Ok, boa noite, Jorge. Boa noite aí a todos que estão conectados conosco, aqueles que estão assistindo agora e aqueles que vão assistir depois, né? Exato. Não vou lembrar aí todos os países aí que você falou, Jorge, mas que Deus abençoe a todos, que mais uma vez a gente possa ter aí momentos bem interessantes de estudo da Palavra de Deus e que esse projeto aí, não é? Motivação Duradoura Internacional, seja uma bênção na vida aí de centenas e milhares. Como nós estamos nos preparando aí para a volta de Jesus, né? Então, isso é muito feliz por estar de volta aí. Obrigado pelo convite, Jorge. Tá bom, seja muito bem-vindo. Pastor, fala um pouquinho do teu trabalho aí no NASP aí como pastor. Conta um pouquinho para a gente, o pessoal saber dos teus desafios, das coisas que têm acontecido aí, para a gente ficar sabendo um pouquinho também dos teus bastidores aí, pastor, por favor. Bom, você é um dos nossos fiéis escudeiros aí, né? Então, você com certeza tem compartilhado muito daquilo que tem acontecido aqui no NASP, né? A gente ainda continua com a nossa igreja fechada, não é? Algumas igrejas no Brasil já estão abertas, estão já seguindo o protocolo do governo, mas já estão em funcionamento, com seus cultos. Nós ainda não estamos funcionando. Vamos retornar agora, dia 10 de outubro, é a nossa expectativa. Estamos trabalhando duro aí para que os protocolos, que não são fáceis, são muitos os protocolos para que você reabra os cultos públicos, né? Então, a gente está trabalhando e é muita regra, muito detalhe, para você também não colocar em risco, né, a vida das pessoas, e isso é muito importante. Então, a gente está tomando todos os cuidados e vamos com calma aí para ver e sentir como é que as coisas acontecem. Mas enquanto a gente não tem o culto presencial, que é um desejo de muita gente voltar para a igreja, né? A gente sabe que, mesmo depois que abrir oficialmente, a gente vai poder trabalhar com 40%, né? Então, você imagina, eu tenho aqui um universo de 2.500 lugares na minha igreja. Eu vou poder abrir para um culto para 800 pessoas. Então, eu abro para 800 pessoas, 3.000 vão ficar de fora, né? Não tem jeito. Então, é um processo. Então, é meio assim, meio teatro, né? Você vai ter que se inscrever, tirar o seu ingresso, você tem que... Então, vai ser uma disputa aí. Eu imagino que quando você abrir isso, vai esgotar os ingressos aí. Seria bom se cada ingresso valesse $10.000, né? Mas tudo bem, não... Brincadeiras à parte, mas eu acho que a questão é bem complicada mesmo, né? A gente vai orientar os idosos para que continuem em casa, as crianças também. Mas os bastidores aqui, Jorge, são bem dinâmicos, né? A gente, além de trabalhar com os cultos online, as lives online, e muitas delas você tem compartilhado aí com os seus ouvintes, com o seu grupo de transmissão e tal, muita gravação, né? Se grava muito durante toda a semana, os cultos de domingo, de sexta, de quarta, lição de escola sabatina, Minutos de Esperança. Então, a equipe tem que estar muito focada para poder dar conta de todo o trabalho que a gente tem para fazer a gravação de todos os cultos e tornar realmente o nosso programa de celebração algo que seja
atrativo, né, espiritual. Uhum. Então, é um dinamismo diferente, tá? Eu disse para você há pouco aí que a pandemia fez com que o trabalho da gente duplicasse, triplicasse, Uhum. fora tudo aquilo que já se tem por conta de um trabalho pastoral, não é? A visitação, enfermos, eu tenho feito muitos sepultamentos, já fiz. Então, é muito complicado. Muitos idosos precisam de ajuda, pessoas carentes, assistência social, enfim. É um dinamismo maluco, mas Papai do Céu está abençoando, está dando força, está dando saúde. A igreja é uma igreja bem dinâmica. E Uhum. vamos seguir em frente aí, até a hora que a gente conseguir definitivamente abrir as portas totalmente, a vacina Que legal. chegar e está todo mundo tranquilo, né? Que legal. Quando será isso, né? Quando será? Eu não sei, mas que chegue logo. É verdade. Que bom, pastor, que bom. Que bom, fico muito feliz de te ouvir. O pessoal aqui também estão fazendo alguns comentários aqui também. Fico muito feliz com que isso esteja acontecendo. Eu havia te falado nos bastidores aí que nós aqui ainda estamos, a conferência aqui ainda, pela incidência ainda muito forte do coronavírus aqui na Flórida. Então, eles definitivamente, assim, foram muito intensos e eles realmente não estão permitindo a abertura das igrejas em nenhum momento. E a possibilidade... A incidência ainda muito forte do coronavírus. Então, a possibilidade de abertura será só em dezembro, janeiro ainda, que eles estão calculando aí para que isso aconteça, né? Mas a gente segue fazendo o trabalho mais individual e tal, fazendo as lives, e realmente Deus vem abençoando também. É sempre um desafio, como tu acabou de falar, é sempre um desafio, mas a gente quer fazer sempre a vontade de Deus com intensidade, né? Você é forte aí, você é um dos que sustenta esse ministério e com certeza não para não, porque isso tem ajudado e vai continuar ajudando muita gente. Amém, se Deus quiser. Pastor, vamos fazer uma oração? Eu vou Vamos, fazer a oração e a oração final é contigo, tá bom? vamos lá. Vamos lá, então. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, estamos aqui mais uma vez diante do Senhor com esse desafio. Pastor Elias Brenha logo já estará abrindo a tua palavra, nos trazendo essa mensagem tão importante para esse tempo, e nós carecemos da tua bênção e a bênção sobre o pastor Elias, para que ele, querido Deus, tenha sabedoria, tenha a mente aberta e tenha a didática do céu para nos mostrar a tua vontade para este tempo e para esta hora. Portanto, seja o nosso convidado especial. Abençoe em especial hoje a nossa oração pelos doentes que estão nos hospitais espalhados por todo este vasto mundo. Que o Senhor interceda, que o Senhor seja o médico dos médicos, que o Senhor toque na vida dessas pessoas, que o Senhor conforte as famílias, que o Senhor estimule a eles a confiar em Ti através do poder e da graça do Senhor Jesus. Sejas o nosso convidado nesta hora, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Elias, o tempo é seu. Qualquer coisa que tiver, eu gostaria de me sentir à vontade de poder te perguntar alguma coisinha e tal, que eu acho que vai ser bacana para a gente ter uma interatividade aí, pode ser? Pode ficar tranquilo. Eu vou tocar o tema e você tiver alguma interlocução aí, pode ficar tranquilo, tá bom? Ok, pastor. O tempo é teu. Naturalmente que eu vou trabalhar hoje não como um sermão, mas como um estudo, né? A gente vai falar sobre chuva temporã e chuva serôdia, como foi anunciado. Quando a gente Perfeito. fala sobre esse tema, chuva serôdia ou chuva temporã e chuva serôdia, é impossível você compreender esse tema sem a compreensão de dois capítulos da Bíblia. Esses capítulos são Atos, capítulo 2, e o profeta Joel, capítulo 2. Então, a gente vai analisar bem esses dois capítulos, vamos trabalhar com alguns versos importantes desses dois capítulos, e vamos também ter que nos valer aí de algumas boas citações
do espírito de profecia, que vão nos dar sustentação para aquilo que a gente vai falar. E aí a gente vai buscar algumas dessas citações no livro Atos dos Apóstolos, no livro Desejado de Todas as Nações, no livro O Grande Conflito, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, Eventos Finais. Então, ou seja, há uma gama de livros aí que a gente vai pensar uma ou outra declaração do Espírito de Profecia também, ok? Então, quando eu disse que são 2 capítulos importantes, Atos 2 e Joel 2, eu vou começar por Atos 2. O que acontece em Atos 2? Então, você que está assistindo, pode abrir a sua Bíblia que eu vou conduzir você aqui a alguns versos importantes. O que acontece no livro de Atos 2? Atos 2 acontece o cumprimento da promessa que Jesus havia feito aos discípulos de que ele enviaria o Espírito Santo. E no Evangelho de João, quando Jesus fala sobre o envio do Espírito Santo, ele usa o termo o Consolador, não é? Ou o termo grego Parácletos, ou seja, esse termo ele é muito significativo porque para significa ao lado de, kletos significa chamado, então consolador significa alguém que foi chamado para estar ao lado, né? Ou seja, esse é o sentido da palavra parácletos, que a gente encontra no grego, que é traduzido na Bíblia por consolador, tá certo? Então, quando Jesus promete que ele não deixaria os discípulos órfãos, que ele enviaria da parte do Pai o Consolador, ele estava falando que ele enviaria o Deus Espírito Santo, que eles não estariam órfãos, ou seja, eles não ficariam sozinhos. Alguém estaria ao lado deles. Então, esse é o sentido. O Espírito Santo, ele vem, o Deus Espírito Santo, para estar ao lado de. Então, ele está ao lado da humanidade. E ele veio com algumas funções bem específicas, né? Então, quando você olha, embora não seja essa o foco do nosso estudo hoje, mas é importante a gente criar essa base para que algumas coisas depois fiquem mais claras na mente da gente, não é? Então, esse Paráclitos que veio para estar ao lado né, das pessoas, ele veio com ou como eu diria, uma missão especial, não é? Algumas prerrogativas especiais. Uma delas a gente vê, basicamente todas elas escritas no Evangelho de João, ele ensinaria o mundo, as pessoas, ele veio com o papel de ser um professor, ele veio também com o propósito de dar testemunho de Jesus, ele veio com o propósito de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele veio com o propósito de guiar as pessoas em toda a verdade. Então, note que o Espírito Santo ele veio com uma missão completa. Ele veio ocupar todos os espaços, veio ocupar as possibilidades de trazer ao homem o caminho, a direção segura, né? Então, o sentido de Atos 2, eu disse tudo isso para reforçar exatamente isso. O sentido de Atos 2 é o cumprimento dessa promessa, Jorge. Ou seja, veja só o verso 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se você ler, por exemplo, o capítulo 1 e o verso 4, você vai ver que quando Jesus, antes da sua ascensão, ele fala do Consolador, ele pede que os discípulos eles ficassem esperando a promessa, não é? Então, diz aqui, olha, e comendo com eles, determinou-lhes, capítulo 1, verso 4, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Que promessa é essa? Aquelas promessas do Evangelho de João, da chegada e do envio do Consolador.
Então, quantos dias eles ficaram ali em Jerusalém reunidos? A Bíblia diz que eles conviveram com Jesus, depois da ressurreição de Jesus, eles conviveram 40 dias com Jesus. 40 dias Jesus permaneceu ainda aqui na terra, mesmo já tendo retornado ao céu, tendo sido aceito o seu sacrifício pelo Pai. Vocês se lembram aí daquele momento quando Maria se encontra com Jesus no túmulo, depois de ressuscitado, e ela reconhece que é Jesus e vai tocar Jesus. Não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Então, Jesus sobe ao Pai, ele aceita, recebe a aceitação do Pai do seu sacrifício e retorna à terra, e passa 40 dias com os discípulos aqui. Então, você vê várias aparições de Jesus durante esses 40 dias. Nesses 40 dias, Jesus já está com o seu corpo glorificado. Ele já está inerente a ele as duas naturezas, a humana e a divina. Esse é o mistério que a gente vai entender um dia na eternidade. Mas esses 40 dias que ele passa com os discípulos aqui, ele já passa vivendo as suas duas naturezas, a humana e a divina. E a prova disso é que ele se deslocava de um lugar para o outro e desaparecia e aparecia em outro lugar, não é? Os discípulos lembram daquele momento que eles estavam com medo, e Jesus se coloca dentro do local e diz: paz seja convosco. Quer dizer, Jesus já está no corpo glorificado, que ele atravessa uma parede física, né? Então, ele já estava possuído agora não apenas da sua natureza humana, mas da sua natureza divina também. Então, Jesus passa 40 dias com eles, e aí Jesus volta para o céu. E aí acontece, durante esses 10 dias no céu, a festa de entronização de Cristo. E Pedro fala isso no seu discurso, no capítulo 2. Deixa eu só ver se a gente vê aqui. Eu acho que é o verso... Bom, eu vou chegar ali daqui a pouquinho, nesse verso, mas Pedro fala... Aqui, ok, verso 33 do capítulo 2. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, esses 10 dias que Jesus está no céu é o período da entronização, da exaltação de Jesus. E aí, Jesus, ao final, os discípulos estavam, como a gente leu aqui no verso 1 do capítulo 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar, então acontece o quê? Acontece o Pentecostes. É interessante isso, porque Jesus passa 40 dias, veja só, 40 dias com os discípulos aqui na terra, e mais 10 dias na festa de exaltação no céu, e os discípulos aqui reunidos, orando. E é que eu não tenho tempo aqui para falar tudo isso, mas há 3 sábados atrás, eu preguei sobre a promessa do Espírito Santo em um sermão lá no início da série Atos do Espírito. Está gravado no YouTube da igreja, o NASP. Então, ali eu trabalho bem esse tema com relação à maneira como os discípulos vivenciaram esses 10 dias, eles tiraram as diferenças, eles confessaram seus pecados, eles viveram um momento assim, Jorge, de profunda comunhão, de coração mesmo, de exame de coração mesmo, para que o Espírito Santo pudesse cair sobre eles. E tem um texto aqui que eu acho muito interessante, eu vou aqui ler esse texto para vocês. Está no livro Evangelismo, página 698. Ellen White diz assim: depois da ascensão de Cristo, os discípulos reuniram-se em um lugar a fim de suplicar humildemente a Deus. E note que ela diz: e após 10 dias de esquadrinhar o coração
e examinar-se a si mesmos, estava preparado o caminho para o Espírito Santo penetrar no templo da alma, limpo e consagrado. Amém. Então, o Espírito Santo chega no momento em que o coração dos discípulos, eles estavam assim, limpos e estavam preparados. Eu acho linda essa declaração. O caminho para o Espírito Santo estava preparado. Note. E aí o Espírito Santo desce, acontece o Pentecostes. E o que é o Pentecostes? Pentecostes é 40 dias mais 10, ou seja, é o 50º dia depois da Páscoa. E o que acontecia nesse período? Acontecia a festa das primícias. Então, a gente precisa entender bem esse contexto para a gente poder entender o que é o Pentecostes e o que ele tem a ver com a chuva temporã e com a chuva serôdia. Quais são essas conexões e essas analogias bíblicas e do Espírito de Profecia, tá bom? Uhum. Aí, os 50 dias, acontece o Pentecostes. Essa era uma festa que acontecia já lá no tempo de Israel. Era uma das 3 festas que os judeus eram obrigados a estarem em Jerusalém para celebrarem. De todas as festas anuais que os judeus tinham, 3 elas eram obrigatórias: a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas 3 festas, todo judeu tinha que ir a Jerusalém. Ele não podia se esquivar. As demais ele podia de longe celebrar, coisa do tipo. Mas essas 3 festas, eram obrigatórias. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. A festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois, que eram exatamente, você encontra na Bíblia essa festa com muitos nomes. É a festa das Semanas ou a festa das Primícias. E o que acontecia nessa festa, 50 dias depois da Páscoa? Eles traziam os primeiros frutos das primeiras colheitas que eles faziam no tempo aí da primavera, e eles, então, levavam para o templo como celebração e como gratidão. Então, note, eram as primeiras colheitas, as primícias daquilo que havia sido colhido. Então, comece a associar isso daí. O que aconteceu em Pentecostes agora? Lá em Jerusalém, acontecia o quê? O povo trazia daquilo que havia sido plantado, semeado desde o outono, não é? Aí começavam as chuvas, e aí, lá, 6 meses depois, começavam a ter as primeiras colheitas. 50 dias depois da Páscoa, eles levavam isso para o templo e ofereciam como gratidão, como celebração. Eram as primeiras. O que aconteceu no Pentecostes? Qual era o núcleo que existia de cristãos? Eram os 12 apóstolos. E o mundo era segmentado do quê? De judeus, de gentios, de gregos e de outras pessoas que viviam na diáspora, né, de Jerusalém e que não tinham os samaritanos, enfim. Mas cristãos, quem eram os cristãos desse tempo? Eram os 12 apóstolos. Eles eram. E como é que aconteceria esse processo de cristianização do mundo daqueles dias? Como esses 12 apóstolos seriam capazes de fazer essa obra? De que maneira? O Pentecostes. Sensacional. Então, sensacional isso. O Pentecostes. Então, precisou do quê? O Espírito Santo veio sobre eles. Então, vamos ao livro de Atos aqui. E olha o que acontece nesse dia. Eles estavam reunidos, verso 2, do capítulo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo,
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, vamos dar um stop nisso daqui, porque só isso daqui dá uma live de 5 horas, entendeu? Só que a gente vai dar um rápido destaque a esse ponto aqui. Veja, é muito interessante. O que aconteceu ali foi uma teofania, ou seja, em teologia, teofania é uma manifestação de Deus. Se a gente ler a Bíblia, você vai ver várias teofanias, quando Deus aparece, e geralmente vento e fogo estão associados à teofania, manifestação de Deus. Por exemplo, quando Deus se permite ver, Moisés vê Deus pelas costas. Antes apareceu vento, um vento forte. Quando Deus aparece na sarça ardente, quando Deus aparece em várias situações, em cima do monte, fogo, fumaça. Então, note, e o Espírito Santo também tem essa característica de acontecer manifestações do Espírito Santo através de fogo e de vento. Então, isso são as teofanias bíblicas. E o que acontece com a teofania? Línguas como de fogo, ou seja, chamas de fogo. E aquilo, simbolicamente, tipo assim, você vê, às vezes, aquele quadro de como se fosse uma língua de fogo. Aquilo eram tochas de fogo que veio sobre os ombros dos apóstolos, uma sobre cada um deles. E ali era uma manifestação de que estava o quê? Estava começando uma nova era no relacionamento entre Deus e a humanidade. Estava começando a era da dispensação do Espírito Santo. Então, todas as vezes que na Bíblia está para começar algo extraordinário, acontece uma teofania. E essa teofania aconteceu naquele momento. Era a promessa de Deus e o Espírito Santo foi derramado. E eles começam, então, a falar outras línguas. Então, aqui, ó, Jorge, não é o fenômeno da interpretação. Não é o fenômeno da capacitação de, por exemplo, você fala inglês, eu não sei nada de inglês, mas eu entendo inglês. Então, essa poderia ser um dom. Naquele momento, a oportunidade de ouvir você falar na tua língua e eu entender. Mas não foi isso que aconteceu. Agora, alguns querem mascarar esse processo, mas o texto é muito claro. Por várias palavras gregas que são usadas aqui, de que o que os apóstolos falaram não foram palavras na língua deles, em hebraico ou aramaico. O que eles falaram foi a língua daquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. Então, a Bíblia usa a palavra glossa dialectos, que é, por exemplo, quando você vê aqui, olha, no verso 6, olha que coisa interessante. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, esta palavra grega, língua, aqui, é a palavra dialectos. Ou seja, significa um idioma de uma região. Então, o fenômeno não foi que eles ouviram no aramaico, no hebraico, e entenderam na língua deles, não. Eles ouviram falar, que você pega do versos 9 até o verso 11, você vai ver quantas pessoas tinham lá de nacionalidades diferentes. Partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Gaza, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Síria e romanos. Então, note, cada uma dessas nacionalidades tinha um idioma diferente. Talvez alguns que pudessem ter
a capacidade de construir mais idiomas, talvez, mas o que eles ouviram foi na língua deles. E agora, eu vou dizer uma coisa que me chama muito a atenção, porque além de eu ter esse processo aqui da compreensão do grego em relação à palavra nossa e à palavra dialectos, que tem a ver com idiomas originais, a gente tem uma descrição muito interessante no livro, eu anotei aqui, Atos dos Apóstolos. Olha que coisa interessante. Página 40. Ellen White diz assim: o Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmos em toda uma existência. Olha só. Ela diz mais: agora podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Olha que coisa linda. Que coisa. Por que esse verso aqui é algo extraordinário? Olha só, Desejar de todas as nações, página 785. Elião diz assim: os apóstolos e seus colaboradores eram homens iletrados, todavia, mediante o derramamento do Espírito no dia do Pentecostes, aí vem aqui, olha, abra bem os ouvidos aí. Sua linguagem, conquanto ela diz assim, sua linguagem fosse no próprio idioma ou num idioma estrangeiro, tornou-se pura, simples e correta, tanto nas palavras como no acento. Olha que coisa louca isso. Sensacional. Isso aqui está no livro Desejar Suas Nações, página 785. Você está aí, você sabe, você é um brasileiro. Eu, no meu inglês aportuguesado, né, aquela coisa seguinte, o pouco que você fala, ainda você tem um acento brasileiro, não é? Carrega o sotaque, né? Você não é nativo, né? Então, por mais que você tenta se aproximar, todo mundo sabe que você é um estrangeiro. Agora, educa uma criança, seja ela alfabetizada num idioma novo, seja americano, alemão, seja lá o que for, francês, italiano, mesmo ela sendo brasileira, e ela vai ser alfabetizada num outro idioma, ela cresce falando os dois idiomas totalmente diferentes um do outro, sem nenhuma mistura de sotaque, porque esse é um processo natural da mente, do cérebro, não é? Para pessoas que são nativas, não é verdade? Verdade. Agora você vê, os caras eram iletrados, quase analfabetos, e Ellen White diz que eles falaram de forma pura, simples, correta, tanto nas palavras como no acento, no accent, né? Ou seja, é aquela a sílaba tônica, o formato, o palato da boca, aí tudo, a coisa. Você imagina o impacto que isso foi para aquelas pessoas? Aí você entende o que é o que foi aquele movimento de 3.000 conversões em um só momento. Esses foram as primícias do Pentecostes. O que acontecia no Pentecostes lá? Não eram as primícias? Deus precisava que o Pentecostes acontecesse também no momento. Então, aconteceu ali. Então, o Pentecostes, ele representa para o cristianismo algo extraordinário. A primícia dos cristãos da era cristã. E assim você vê o livro de Atos dizendo que milhares eram agregados todos os dias, porque essas pessoas saíram ali de Jerusalém, aceitaram a Cristo e elas foram para suas terras. E ali o evangelho se multiplicou. Não é? Então, de 3.000 foi mais 3.000, depois foi mais 5.000, depois... Você vê o livro de Atos, você vai só vê Lucas dizendo assim, e eram acrescentados milhares, e eram acrescentados todos os dias, porque o Espírito Santo ia fazendo a obra, e as pessoas iam aceitando. Então, esse movimento, e aqui vem o ponto para a gente entender bem esse conceito de chuva temporã e chuva serôdia.
eu tô sendo bem didático para a gente Perfeito. entender esse processo, tá? No discurso de Pedro, isso ficou bem claro. Claro por quê? Porque quando as pessoas viram os apóstolos falando, e aí você vê uma expressão aqui, olha, vamos lá, capítulo 2, olha o verso 12 e 13. Diz assim, a última parte do verso 11 também. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Nós, em nossas próprias línguas. Tá vendo aí? Uhum. Glossa, aí é glossa. Não é dialecto, é glossa. A mesma coisa. Um idioma de um diferente país, tá? Aí o verso 12 é assim, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Aí é como aquele cara levanta a bola na marca do pênalti para o outro só colocar na rede, né? Então, o que aconteceu? Pedro toma a palavra, só que agora o ímpeto de Pedro já não era mais aquele Pedro arrogante, aquele Pedro malcriado, aquele Pedro atropelado, antes de ser batizado pelo Espírito Santo. Agora era um Pedro convertido. Então, Pedro toma a palavra e diz assim, gente, nós não estamos bêbados, não. Nós não estamos bêbados. Esses homens que estão falando para vocês, eles não estão embriagados, porque você vê aqui no verso 13, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados, né? Então, Pedro está dizendo assim, olha, não tem álcool na mente dessas pessoas. O que está acontecendo é algo que o profeta Joel, já 800 anos atrás, havia profetizado. Aí ele repete, a partir do verso 17 até o verso 20, ele repete literalmente as palavras de Joel, capítulo 2. Então, por isso que eu disse que esses dois livros, eles são importantes, esses dois capítulos. Coincidentemente, é Atos 2 e Joel 2. Então, lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 28 até o verso 32, a gente vê a promessa que Deus faz através de Joel de um livramento futuro de Israel. Então ele diz assim: olha só, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será. Essa profecia, Jorge, ela está associada, primeiramente, àquilo que nós poderíamos chamar de uma promessa condicional ao Israel literal. Essa era uma promessa que Deus havia feito para Israel, para uma salvação futura de Israel. E segundo Joel aqui, ela seria acompanhada de alguns aspectos na natureza, fenômenos naturais, e também um torrencial derramamento do Espírito Santo sobre a nação de Israel. Mas o que acontece? A nação de Israel não cumpriu com os propósitos de Deus. Então, muitas nações, muitas promessas de Deus para Israel no passado eram promessas condicionais. Não se cumpriram, e Deus, então, agora cumpre a sua promessa no Israel espiritual. Então, você vê claramente essa diferença quando, para Joel, é importante isso. Joel diz assim, e acontecerá depois.
Mas quando Pedro faz o discurso em Atos 2, ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias. É interessante essa diferença. Joel diz assim: e acontecerá depois. Joel 2:28. Pedro diz assim: e acontecerá nos últimos dias. Por que essa diferença? Porque a promessa não se cumpriu naquele momento para Israel. Pedro toma isso e ele tinha um senso de urgência tão grande que ele não prende-se à questão escatológica. Ele simplesmente diz assim: para ele, Jesus voltaria daqui a alguns dias mais. Essa era a mentalidade judaica do primeiro século. A gente olha os escritos, até mesmo de Paulo e de outros, a mentalidade é de que os últimos dias eles aconteceriam muito rapidamente. Então Pedro estava tendo assim um senso de urgência tão grande que ele diz assim, olha, nos últimos dias, ou seja, daqui um pouquinho vai chegar aqui o grande dia do Senhor, e o que está acontecendo aqui em Pentecostes é aquilo que Deus disse que aconteceria lá com Joel e não aconteceu, está acontecendo aqui agora. Então, Pedro não estava errado. Pedro estava apenas com aquele senso de urgência, né? Ou seja, Jesus vai voltar logo. Jesus mal tinha ido para o céu, já estavam com saudade de Jesus. Eles queriam novamente o encontro com Jesus, e eles viram aquilo acontecer. Então, aí, veja só. Aí vem esse conceito que a gente precisa entender. E eu vou aqui ser assim um pouquinho mais específico para vocês. Paulo, para nós hoje, é fácil, ou melhor, eu falei Paulo, não é Pedro. Para nós hoje é mais fácil, com todo esse panorama profético que nós temos em mente, a gente entender que Pedro não estava vivendo nos últimos dias. Nós hoje sabemos isso. E Paulo depois começou a compreender também, porque Paulo tinha essa visão de que nós, os vivos, seremos também, mas depois ele tem uma compreensão maior, e ele diz, olha, mas o anticristo ainda precisa vir, o homem do pecado, e ele já começa a ter uma nova compreensão a respeito do tempo da volta de Jesus, que não seria nos seus dias. Só que Pedro, naquele momento, ele não tinha essa compreensão completa, né? Ele olha, então, para o evento de Pentecostes e o interpreta à luz o quê? Da profecia que Deus fez a Joel. Né? Então, a única diferença é que Joel diz, e logo depois, e Pedro diz assim, nos últimos dias. Não é? Mas é interessante isso. Oi. Tu falaste uma coisa, a ideia que tu construiu me fez aqui eu compreender uma coisa e me corrige se eu estiver equivocado. Se em todas essas manifestações, né, tu tinha construído a ideia da teofania, que ela é sempre no início de um novo ciclo, Deus tem uma manifestação especial para dizer que ele está começando algo e quer chamar a atenção da humanidade para um aspecto importante, né? Do que diz respeito à sua vontade para o mundo, no caso específico aqui que tu estás falando do Pentecostes, quando os apóstolos recebem esse poder sobrenatural para uma missão específica, porque eles, como tu falaste, eles eram muito poucos para cumprir uma missão tão grandiosa que eles tinham, que era de espalhar a mensagem de salvação do Messias, que eles haviam convivido com o Messias. E aí me vem uma questão que eu acho que é importante, e eu estou vendo que algumas pessoas também estão colocando, que eu acho que é muito bacana, porque tu está trazendo isso, e vai fervilhando a cabeça da gente, né? E aí eu te pergunto o seguinte, o fato de Deus ter essas manifestações sobrenaturais e especiais, e que fez com que Pedro tivesse essa convicção de que ele estava vivendo esse momento de urgência, né? Eles estavam já vislumbrando a questão do tempo do fim, e Paulo também teve, aí tu falaste agora por último que Paulo ele começou a ter a concepção mais concatenada da temporalidade
e também do aspecto cronológico do tempo do fim, eu te perguntaria, esse aspecto da manifestação de Deus, também hoje nós podemos entender por alguns aspectos específicos de que Deus está sinalizando também que nós estamos no tempo do fim, de maneira tão acentuada como o apóstolo Pedro e Paulo tiveram no tempo dele. Como é que tu vês isso? Eu vou responder a tua pergunta quando você tiver a compreensão agora da chuva serôdia. A chuva serôdia vai ser outra grande teofania. Então, assim como foi a chuva temporã. Então, a gente vai entender isso, que Deus vai marcar, e assim como é que eu estou guardando, eu estou construindo toda essa Claro, não, plataforma. eu quero que fique à vontade, porque como surgiu aqui, até para te deixar esse pano aí, porque acho que é curioso. É importantíssima essa pergunta, e essa pergunta vai me ajudar até a focar mais agora, quando eu entrar na relação, que é o caminho seguinte agora, entre chuva serôdia, chuva temporã e chuva serôdia. Tá Perfeito. certo? Perfeito. Então, você vai ver que essa vai ser uma outra grande teofania de Deus. No tempo do fim mesmo e no momento final da história da humanidade, tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. O processo é que nós paramos ali no momento em que Deus manifesta esse poder e as pessoas ficam totalmente extasiadas. Aí, para Pedro era o tempo, os últimos dias, para Joel era logo depois, porque ele acreditava na restauração de Israel para aquele momento. Mas não se cumpriu em Israel, isso se cumpre agora em Israel espiritual. Bom, qual é a relação desse evento com aquilo que nós chamamos de chuva? Agora vem o ponto importante, e eu vou responder a tua pergunta nesse segundo time aqui da nossa conversa. Qual é a relação, então, desse acontecimento com a chuva serôdia e a chuva temporã? Ou melhor, a chuva temporã e a chuva serôdia. Tendo hoje nós essa compreensão dessa cadeia profética de acontecimentos, a gente olha para trás, baseado no Espírito de Profecia, a gente entende que o que aconteceu ali em Pentecostes foi o que Joel, e eu volto novamente a Joel agora, no mesmo capítulo 2, verso 23, e a gente vai entender essa questão aqui, olha. Joel 2:23 diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora dois tipos de chuva. Primeiro, a chuva temporã e a chuva serôdia. Então, aqui nós temos as duas chuvas. Ellen White pega essa ideia porque na Palestina, é interessante a gente entender isso daqui. Nas terras da Palestina, a chuva temporã é aquela chuva que cai, começa a cair no outono e vai até a primavera. Certo? Perfeito. Ela começa no outono, aí no hemisfério norte, aproximadamente aí de setembro a dezembro, e vai até aí o mês de março a junho, período. Na Palestina, a mesma coisa. Lá eles estão também no hemisfério norte. Nós aqui somos diferentes no hemisfério sul, mas no hemisfério norte é isso. Então, a chuva temporã na Palestina, ela cai exatamente nesse período. E o que faz essa chuva? Ela umedece o solo nesse período ele está extremamente ressecado. Então, essa chuva possibilita o quê? A aragem, a semeadura, antes que chegue as chuvas pesadas do inverno. Então, essa chuva temporã,
é uma coisa interessante. Muitos pensam que a chuva temporã cai uma vez só. Uhum. A chuva temporã, ela cai até o tempo de cair a chuva serôdia. Sensacional. Esse é um ponto importante na compreensão do processo da chuva serôdia, espiritualmente falando, e da chuva temporã, também espiritualmente falando. Uhum. Então, o que aconteceu no Pentecostes, Ellen White diz assim, eu vou ler para vocês aqui, olha. Atos dos Apóstolos, páginas 54 e 55. É importantíssima essa declaração. Eu anotei aqui, eu vou ler para vocês aqui, olha. Ela diz assim, sob a figura das chuvas temporã e serôdia, que caem nas terras orientais ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária à Igreja de Deus. Olha aqui, o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Porém, até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Abre aqui um parênteses. Assim como começa em outono as primeiras chuvas na Palestina, elas vêm e elas param, e elas vêm, elas param, elas vêm. Há um processo contínuo de chuvas antes das chuvas mais intensas do inverno, as tempestades de inverno. Ellen White diz que esse derramamento do Pentecostes, ele é um símbolo dessa chuva temporã. E ela permanece com o seu povo até o tempo do fim, antes da chuva serôdia. Aí ela diz assim, olha, presta atenção. Ao avizinhar-se o fim da ceifa na terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. E esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. E é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor da Seara no tempo da chuva serôdia. Então, o que ela diz? Ela diz assim, que a chuva serôdia, ela é um poder adicional à chuva temporã. Então, note o link, porque a gente acha que chuva temporã são separadas. A gente acha que chuva temporã é o seguinte, choveu, agora vai cair a chuva serôdia. Choveu a temporã, não chove mais nada, agora vem a chuva serôdia. Não, a chuva serôdia é um poder adicional. Ou seja, e essa chuva serôdia, ela vem no tempo do fim para a colheita final. Uhum. Esse é o ponto. Então, no tempo profético, quando a gente olha a cadeia profética, quando é que esse momento ele vem? Ele vem um pouquinho antes do fechamento da porta da graça. Um pouquinho antes da assinatura do fechamento da porta da graça, que é um pouquinho depois do Decreto dominical? decreto dominical, e ela vem para movimento do Apocalipse do quarto anjo, o alto clamor, aonde o sai dela, povo meu, vai ser assim fortíssimo, e as pessoas vão abandonar as suas igrejas, vão sair para se unir ao povo do advento. Então, esse poder adicional que nós ainda não temos, porque ele vai ser uma concessão especial, ele só vai ser dado a algumas pessoas. E aqui, antes de entrar para esse momento conclusivo, eu quero só dizer uma coisa para vocês. Olha, eu acho que fica muito claro isso. Essa teofania extraordinária que vai acontecer de novo no movimento do povo remanescente, chamado chuva serôdia, Jorge, vai ser um negócio tão extraordinário,
tão bombástico que vai abalar o mundo. A gente vai ver exatamente o que é a igreja remanescente, o que é o povo remanescente. Então, eu desafio, por exemplo, leia aquele capítulo do livro Eventos Finais, que fala sobre o povo remanescente dos últimos dias. Por que isso é importante? Porque Ellen White fala que vai acontecer algo. Muitos não vão perceber a chuva serôdia sendo derramado em alguém que está do meu lado, mas eu não vou ter a percepção de que essa pessoa está sendo batizada, recebendo esse poder adicional. Eu vou olhar para essa pessoa e vou dizer o seguinte: ela é uma fanática. Virou fanática essa pessoa. Por quê? Porque aqueles que não estiverem sobre a provisão diária do Espírito Santo, sobre essa provisão diária da chuva temporã, não vai receber o poder adicional. Por isso, eu particularmente, eu vou dizer uma coisa que eu nem sempre digo, mas eu vou dizer aqui para você. E para quem estiver me ouvindo aí, ouvir depois. Olha, pense naqueles 10 dias que os apóstolos ficaram lá no cenáculo. Possivelmente o cenáculo. Pode ser uma outra casa também, não importa. Mas pense nesse quadro. O que eles estavam ali? Ali a gente fala que eles estavam contritos, arrependidos, eles estavam buscando a promessa. Esses 10 dias, eles representam para nós hoje, cristãos, esse tempo de preparo. Se nós não passarmos por esse processo do batismo diário do Espírito Santo, que é essa provisão da chuva temporã sobre a nossa vida, nós não vamos receber esse poder adicional. Porque essas duas chuvas, elas não estão marcadas assim, olha, por um tempo. Elas não estão marcadas por uma data. A única data que nós temos é que no Pentecostes a chuva temporã começou a ser derramada. Entendeu? Entendi, perfeito. Começou a ser derramada. E ela continua sendo derramada. Até hoje. E se nós não buscarmos por esse processo da chuva serôdia, da chuva temporã, nós não vamos receber a chuva serôdia. É por isso que eu separei aqui alguns versos de Ellen White, que eu vou para a parte conclusiva aqui. Eu quero ler essas citações para vocês. Olha aqui, olha. Está no livro Grande Conflito, página 464. Ellen White diz assim: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Amém. Percebam isso. É algo extraordinário. Um avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Aí ela diz mais aqui, olha. Primeiros Escritos, página 86. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, note. Deixa eu desligar o ar-condicionado aqui, que a minha garganta já foi pro balaio. Claro. Rapaz, olha, deu uma travada aqui. Então, veja. Assim como a chuva serôdia e a chuva temporã, elas são símbolos do Pentecostes e do que tem acontecido do Pentecostes até hoje, e vai acontecer no final dos tempos, para preparar, como diz Ellen White, os santos
para estarem em pé diante das 7 últimas pragas que serão derramadas. Então, isso vai vir num tempo, agora, no tempo do fim. Assim como essa semelhança, ela existe, a questão do preparo também é fundamental. Ninguém vai receber esse poder adicional. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, até algum tempo atrás, eu também tinha uma concepção meia equivocada de chuva serôdia e chuva temporã. Eu só me dei conta, algum tempo atrás, quando comecei a estudar um pouco mais sobre esse tema, e eu entendi o que é esse poder adicional. E entendi aquela descrição de Ellen White, que ela fala que a chuva serôdia, a chuva temporã acompanharia os seus filhos até o tempo do fim. Porque eu já vi milhares, centenas de pessoas aí que têm essa mesma concepção. Tipo assim, olha, a chuva temporã foi o que caiu no Pentecostes. E a chuva serôdia é o que vai cair no tempo do fim. Tá tudo certo até aí. Mas o que as pessoas se esquecem é de que a chuva temporã continua caindo, viu? As primícias aconteceram, mas Deus está preparando para a última grande colheita. E a chuva serôdia vem para preparar a igreja e a igreja remanescente para essa última grande colheita, antes do tempo do fechamento da porta da graça e das 7 últimas pragas. Então, quem não estiver recebendo essa provisão diária da chuva temporã, não vai receber esse poder adicional da chuva serôdia. Então, isso é muito sério. Isso é uma coisa muito, muito importante para nós. Por isso que ela diz assim, olha, que ela viu esse avivamento, ela fala, da primitiva piedade, como nunca fora testemunhado apostólicos. E eu não trouxe esse texto aqui, eu estou tentando encontrar aqui, mas eu não trouxe. Mas não importa. Ellen White diz assim, está no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que o impacto da chuva serôdia será muito maior do que foi o impacto da chuva temporã. Então, você percebe o que vai ser essa teofania no final do tempo do fim? Sensacional essa ideia. Vai ser poderosa. Vai ser poderosa, né? Então, eu acho que está aqui, olha, deixa eu ver aqui. Ok, está aqui mesmo. Parábolas de Jesus, página 121. Ela diz assim: estas cenas devem repetir-se e com maior poder. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi a chuva temporã. Porém, a chuva serôdia será mais copiosa e o Espírito aguarda nosso pedido e recepção. Amém. Amém. Então, querido, só para aguçar um pouquinho, né, a nossa mente para esse processo aí da necessidade do nosso preparo, da nossa comunhão, da nossa espiritualidade, do nosso tempo que a gente gasta com Deus. Eu tenho nos meus sermões, ore pelo Espírito Santo. A gente não ora pelo Espírito Santo, a gente pede tanta coisa, mas a gente não pede essa provisão do Espírito Santo para a nossa vida. A gente não pede nada disso. É por isso que a gente é o que a gente é mesmo, entendeu? Porque se a gente tivesse mais do Espírito Santo, a gente seria bem diferente do que muitas vezes nós somos, né? Então, o Espírito Santo mudou a vida dos apóstolos e vai mudar a vida da igreja remanescente nos últimos dias da história da humanidade. Agora, o que a gente tem que estar atento é que esse processo pode estar acontecendo aí ao nosso redor e a gente não está nem percebendo. Então... Nos teus vídeos do Minutos de Esperança que tu fazes pela manhã, e aqui eu queria pedir que tu desse, quem sabe agora, nesse momento, que tudo que tu falou, e tu chamou a atenção agora, numa das tuas falas, de que a gente precisa, antes de receber a chuva serôdia,
nós precisamos estar com o nosso terreno preparado pela chuva temporã para receber a chuva serôdia. Sim. E aí eu te perguntaria, né, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, pessoal que está nos assistindo, né, de perto, de longe, com os horários que eles vão assistir, o que tu poderias dizer que poderia ter um significado importante na prática do dia a dia, que nós poderíamos estar preparando o nosso terreno no contexto da prática, além da gente pedir o poder do Espírito Santo, mas o que a gente poderia fazer mais para acrescentar aí na nossa vida espiritual, no dia a dia, pastor Brenha? Sim. Bom, não tem mágica, viu? Não tem nenhum processo mágico. É um processo diário. Então, por exemplo, quando você busca, na primeira hora do seu dia, Deus, então coloca Deus em primeiro lugar. Então, você acordou, vai para o teu cantinho de oração, de busca, dá para Deus primazia, né? Então, deixa Deus ser Deus na tua vida. Leia a Bíblia, ore, mas dedique a Deus um tempo de comunhão e de busca e de oração. Então, eu entendo que a Bíblia é o maior instrumento de bênçãos na vida da gente. Então, eu não acredito em crescimento espiritual sem comunhão com a palavra de Deus e sem oração, Jorge. Então, se a gente, às vezes, fica esperando manifestações extraordinárias para a gente, de repente, eu não estou sentindo nenhuma manifestação extraordinária de Deus. Não se preocupe com isso. Comece lendo a Bíblia, um capítulo por dia. Eu mesmo leio um capítulo por dia. Eu leio outras coisas, leio meus comentários, meus livros e tal, mas eu gosto de ler um capítulo por dia. Eu faço reavivados por sua palavra. Então, eu pego esse capítulo, eu estudo, eu leio, aí algo me chama a atenção, eu escrevo, eu tuito, faço um Twitter de alguma coisa, de uma reflexão, e eu oro, gasto um tempo orando. Eu acho que esse é o caminho. Eu não sou santo, não sou perfeito, mas não existe mágica. O que existe é uma disciplina espiritual, onde você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. E se você faz esse processo, ele se torna um processo rotineiro na tua vida, no sentido de você cria o hábito, né, de ter no primeiro momento do teu dia uma comunhão com Deus. Não é à noite, tudo bem, você pode fazer o teu culto à noite, mas ao meio-dia, às 2 horas, tá tudo certo. Mas de manhã é onde a tua mente, a primeira hora, a tua mente está totalmente livre, né? O solo do teu cérebro está preparado para receber. Eu acredito que é nesse momento que Deus fala de maneira mais forte ao coração da gente. Então, esse processo de crescimento, de desenvolvimento espiritual, passa por um processo bem simples. É o quê? A fisioterapia espiritual é leitura da Bíblia e oração. Leitura da Bíblia e oração. Leitura da Bíblia e oração. E as coisas começam a mudar muito na vida da gente. Então, eu penso que sem isso, você pode ter muita teologia, você pode ter muito conhecimento, você pode ter muita coisa na cabeça. Mas eu falei em um sermão, não me lembro qual, eu falei uma coisa que eu queria me lembrar aqui, em detalhes, como eu falei. Parece-me que foi isso daqui, que o que determina a grandeza de uma igreja não é o número de membros que ela tem, o tamanho do edifício físico, nada disso. É simplesmente uma coisa, o quanto os seus membros têm do Espírito Santo na sua vida. Sensacional. Porque uma igreja de 20 membros, ela pode abalar uma cidade
o que, de repente, uma igreja de 1.500, 2.000 não é capaz de fazer. Por quê? Veja, o Espírito Santo começou uma obra tão grandiosa com 12 homens. O Espírito Santo não precisa de muita coisa, ele precisa só do nosso coração por completo. Entende? Uma pessoa nas mãos de Deus, ele faz misérias. É verdade. Entendeu? Então, o processo do desenvolvimento espiritual, ele é simples. O que Jesus fazia? Jesus ia de madrugada para o monte orar. Jesus passava horas e horas em oração. E ele era Deus homem, hein? Então, eu não vejo outro caminho. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica para dizer, olha, toma esse comprimido ou toma Não. É Bíblia e oração. Essa é a única ferramenta que a gente tem para a gente crescer, não só na graça, como no conhecimento de Deus, de Jesus, e receber realmente o Espírito Santo. Amém. Poxa, pastor. Pô, pastor, eu fico muito feliz, né? Várias pessoas aqui fazendo comentários, eu fico muito feliz porque a gente está trabalhando com questões que para o dia a dia, né? Eu acho que essa é a questão maior que as pessoas estão aqui assistindo e elas estão nessa expectativa, é de poder receber um lenitivo e saber que os desafios que elas têm no dia a dia não é privilégio de alguém poder ter a vitória no dia a dia, a não ser que ela busque de maneira simples, objetiva, mas de maneira disciplinada, como tu acabaste de falar, buscando a Deus, e quanto mais tu conhece a Deus, e aí eu lembrei de um pensamento que eu carrego na minha carteira, que eu tenho que procurar mais o provedor do que a provisão, né? Então, se eu tiver o provedor junto comigo, a provisão, ela é segura. Mas se eu procurar mais a provisão, eu esqueço do provedor e aí as coisas dão erradas. E me parece que essa ideia que tu trouxe é exatamente essa, né? Da gente procurar o provedor e ter a segurança de que a provisão não vai faltar, né? Sem dúvida. Deus é a fonte de tudo, né? Exatamente. E o Espírito Santo é o agente, é o Deus que trabalha nesse processo de moldar, né, a nossa vida, moldar o nosso caráter, nos preparar realmente para o céu, né? É verdade. E fazer a gente olhar as coisas com um olhar diferente, né? Porque se a gente olhar as coisas que estão acontecendo só com uma visão meramente humana, aí você enlouquece. É verdade. Pastor, ora conosco então, pastor. Sim. Tá bom? Que Deus te abençoe mais uma vez. Obrigado, querido. Que Deus abençoe vocês também. Querido Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão. Foi muito bom podermos abrir a Tua palavra. E obrigado pela oportunidade de podermos, em liberdade, ainda falarmos de coisas tão importantes e podemos olhar esse futuro próximo diante dos nossos olhos, a volta de Jesus, todas as coisas, que a gente possa olhar com confiança, mas enquanto esse dia não chega, que possamos diariamente, Pai, recebermos esse batismo do Teu Espírito, que o Pentecostes aconteça cada dia na nossa vida. Amém. Que em breve a gente possa receber esse poder adicional do Espírito Santo chamado chuva serôdia. Amém. E que o Senhor possa usar-nos poderosamente e que os teus filhos sejam luzes e que o teu evangelho alcance milhares de corações que ainda não foram alcançados e a tua obra seja terminada e Jesus Cristo possa nos voltar para nos buscar. Amém. Abençoa, Pai, todos que aqueles que também se conectarão. Abençoe o Jorge, a sua família, todos os nossos irmãos, as nossas igrejas e o teu povo espalhado por todo o mundo. Amém. Que em breve estejamos no teu reino eterno.
É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Elias Brenha, meu amigo, obrigado pelo carinho, pela gentileza, pela tua presença simpática junto conosco, brother. Foi muito bom. E vamos marcar logo um retorno aí, tá bom? Ah, com certeza. Tô no teu pé, tu sabe disso, né? Um abração, Jorge. Boa semana para você. Boa semana, Deus te abençoe. Estou te acompanhando. Não esquece de mandar sempre o material que a gente manda para frente aqui, tá bom? Amanhã, às 6 horas da manhã, chega Minutos de Esperança. Ah, com certeza. Tô atento aqui. Um forte abraço, Deus te abençoe aí, tá? Obrigado igualmente. Boa semana, querido. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Você que está no ar aí junto com a gente, você vai ouvir a última música enquanto a gente se despede. Forte abraço a todos. Deus abençoe. A seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, por ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu.